Nós estamos no último domingo do mês de maio, então estamos encerrando o nosso ciclo de mensagens sobre a família. E hoje nós vamos falar sobre a Trindade e a família. A Trindade como modelo de relacionamento da família. E quantos modelos equivocados nós temos de Trindade, do mesmo modo que temos modelos equivocados de família. E nós vamos caminhar juntos, fazendo um paralelo entre as heresias trinitárias e as heresias da família, que são as distorções no conceito, nos papéis que nós enfrentamos muitas vezes. E nós vamos ler a partir do texto de Mateus, que efetivamente nós não vamos falar sobre o texto em si, mas exatamente sobre a expressão da Trindade que ele manifesta. O texto diz assim: por esse tempo foi Jesus da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém? Eu quero dar um salto com você em Mateus capítulo 28, no versículo 19. Onde Jesus também diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor manifeste a tua direção e a direção do teu Espírito sobre a nossa palavra nesta manhã, e que ela venha mover os nossos corações e venha nos edificar para a glória do teu nome. Amém. Bom, irmãos, existem temas na teologia que eles são concernentes àquilo que nós chamamos de temas relativos à glória de Deus. Por que são temas relativos à glória de Deus? Porque eles são temas que transcendem a nossa capacidade de compreensão. Lidar, por exemplo, com temas sobre a humanidade e a divindade de Jesus simultaneamente. Lidar com temas sobre, por exemplo, a predestinação e o livre-arbítrio. Ou lidar com temas como o que nós vamos falar hoje sobre a Trindade. Entender que Deus é um Deus trino, que Ele é um Deus que é uma unidade em substância, mas que se compõe de três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é um tema simples de se entender. Quando falo sobre a Trindade, me lembro de Anselmo, conhecido na tradição romana de Santo Anselmo, que após dar as suas prédicas e as suas aulas para os seus discípulos, ele perguntava: entenderam? E quando eles diziam entendemos, ele dizia: então esquece, porque se entendeu não é Deus. Se você entendeu, não é Deus. Porque Deus não dá para ser compreendido. É uma realidade que a gente tangencia pela fé. E pela fé nós cremos muitas vezes sem saber. Nós conhecemos muitas vezes sem entender, sem compreender. Ao falar sobre a Santíssima Trindade,
O teólogo brasileiro Leonardo Boff dizia: diante do augusto mistério da comunhão trinitária, devemos calar. Mas calamos somente no fim do esforço de falarmos o mais adequadamente possível daquela realidade para a qual não há nenhuma palavra adequada. Entende? Calamos no fim de todo o esforço possível de falarmos da mais adequadamente possível daquela realidade para a qual não existe nenhuma palavra. Deus é indizível. Calamos no fim, diz Leonardo Boff, porque no começo seria irreverente e preguiçoso. Só no fim o silêncio ele é digno e santo. As palavras morrem nos lábios. Os pensamentos se obscurecem na mente. Mas o louvor incendeia o coração. E a adoração faz dobrar os joelhos. Aleluia. Portanto, eu vou falar da Trindade sem que eu consiga defini-la. Eu vou falar da Trindade sem que eu consiga claramente me fazer compreender. Mas como diz Leonardo Boff, eu vou me esforçar para ter o discurso mais adequado possível para esta realidade para a qual não existe nenhuma palavra adequada. Mas se é difícil falar a respeito da Trindade, talvez eu consiga pelo menos falar daquilo que a Trindade não é, antes de tentar falar daquilo que ela é. Nós tivemos ao longo da história da era cristã, muitas heresias trinitárias. O arianismo, por exemplo, logo nos primeiros séculos da igreja, no século III e IV, que falava que Jesus Cristo era uma criatura e que ele não era Deus, e que ele era a mais importante das criaturas, mas era um ser criado. E esta heresia trinitária, por exemplo, chamada de arianismo, ela foi profundamente e rigorosamente rejeitada e refutada no primeiro concílio da igreja em Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, quando o credo apostólico ganhou um adendo que dizia: todos aqueles que dizem que Jesus Cristo não existe eternamente, que seja considerado anátema. E o credo dizia: ele é Deus de Deus, ele é luz de luz, ele é eterno com o Pai. No princípio era o Verbo, diz João. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Eu não vou falar do arianismo. Eu podia falar do sabelianismo, por exemplo, que é um tipo de unicismo que descartava o conceito de trindade e que apresentava o conceito de um Deus único. Nós vamos tangenciar o sabelianismo aqui, falando do modalismo, que é um tipo parecido de sabelianismo, que diz que há um Deus que se manifesta de diferentes formas, como forma do Filho, como forma do Espírito. Eu poderia falar, por exemplo, dos pneumatômacos, que negavam a divindade do Espírito Santo, mas não vou me deter a falar dos pneumatômacos. Eu vou falar de 3 importantes heresias trinitárias: o triteísmo, o modalismo e o monarquismo. O triteísmo, o modalismo e o monarquismo. E na medida em que eu disser por que a Trindade não é triteísta, não é monarquista e não é modalista, eu vou fazer comparações com o modelo da família, para dizer que a família também não segue esses modelos. Porque o que eu quero dizer e afirmar hoje aqui, diante de vocês, é que se há um modelo relacional para que as criaturas de Deus se relacionem, para que elas interajam e para que elas convivam, seja em família, seja em sociedade, seja entre marido e mulher, pais e filhos,
ou seja, entre amigos, entre irmãos, entre colegas, ou entre cidadãos comuns que se relacionam na polis, na estrutura da cidade, seja qual for o modelo, o tipo e o âmbito do relacionamento que nós vivemos, o padrão deste relacionamento deveria ser a Santíssima Trindade, do modo como o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam entre si e se relacionam com as suas criaturas, com a criação. E na medida em que nós distorcemos o modelo da Trindade, nós corremos o risco de também distorcer os nossos modelos relacionais. Talvez criando modelos de relacionamento que se equivalam ou que se comparem aos modelos equivocados, à compreensão equivocada da teologia e da doutrina da Santíssima Trindade. E a primeira coisa, obrigado, Michele. A primeira coisa que eu queria falar com você é que a Trindade não é triteísta. O triteísmo é um conceito que trata a Trindade como três deuses distintos. A Trindade não é um conselho de três deuses. A Trindade é um Deus em três pessoas. Eu estava com os adolescentes reunidos lá em casa, num PG que fizemos recentemente, e surgiu o assunto da Trindade. Eles curiosamente perguntaram como funciona esse negócio de três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fui à churrasqueira e peguei fósforos, e peguei 3 fósforos, e uni os 3, e risquei eles de uma vez só, e perguntei para eles: quantas chamas tem aqui? E eles disseram: uma chama. E eu separei os 3 fósforos e as 3 chamas. Quantas chamas tem agora? São 3 chamas, mas é a mesma chama, é a mesma substância, é a mesma essência. E se eu juntar os 3 fósforos de novo, o que nós voltamos a ver? Uma única chama. De modo que no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós não vemos 3 deuses. Não são 3 chamas. É a mesma chama. É o mesmo fogo. Na teologia nós chamamos isso de... Não, volta isso, deixa aí no triteísmo. Na teologia, nós chamamos isso de hipóstase, pessoa, ou de ousia, substância. São as expressões gregas que definem que Pai, Filho e Espírito são da mesma substância, são da mesma ousia. E é esta palavra que aparece no credo apostólico, que o Pai, o Filho e o Espírito, eles são da mesma ousia. Jesus Cristo e é assim que aparece no credo apostólico, Jesus é consubstancial ao Pai. Então, eu não tenho tempo aqui de discorrer sobre o conceito de substância, de essência, que são profundos conceitos da filosofia, mas eu acredito que você superficialmente consegue entender. Eles são da mesma substância, eles são da mesma natureza, eles emanam um do outro. O Espírito e o Filho emanam do Pai, como separar os 3 fósforos da mesma chama. Está dando para entender? Mas lembre-se de Santo Anselmo. Se entender, não é Deus. Mas a gente tenta. O que acontece é que nesse conceito de triteísmo também nós podemos olhar o conceito equivocado de família. O conceito equivocado onde a família se expressa com papéis isolados. E hoje, o grande problema das famílias que se formam atualmente
é que elas não se unem numa unidade pericorética, que eu vou falar daqui a pouquinho, vocês vão entender o significado dessa palavra complicada, chamada pericórese. As famílias não se unem mais em unidade. O princípio fundamental da família estabelecido por Deus no livro de Gênesis é: por causa disso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão o quê? Uma só carne. Uma só carne. Uma só carne. Deixam de ser duas unidades para ser uma unidade. Ainda que duas pessoas. Veja como Deus está estabelecendo para a família o mesmo conceito estabelecido na Trindade, onde são três pessoas, mas que são uma unidade. E quando Deus cria a família, Ele usa o mesmo padrão. Vocês vão se unir, e quando se unirem, serão agora não mais duas individualidades, mas serão duas pessoas formando uma unidade. Mas o conceito triteísta não entende a unidade trinitária. Ele continua olhando para Deus assim, como três pessoas distintas, como três pessoas isoladas, como o Pai, o Filho e o Espírito, sendo realidades que não se tocam, que não se interpenetram. E este é o primeiro conceito equivocado da família. É quando as pessoas, cada qual tem os seus planos, cada qual tem os seus próprios projetos, e se juntam para um até colaborar com o outro. Mas na medida em que você passa a atrapalhar os meus planos, você já não colabora, você já não contribui com os meus planos, então você se tornou alguma coisa que não serve mais para a minha vida. Um conceito triteísta de família constitui poderes distintos e separados e isolados, de modo que o relacionamento entre o casal se torna um relacionamento utilitarista. As pessoas estão unidas enquanto uma for útil à outra, e na medida em que deixa de existir essa utilidade, ou que esta relação começa a trazer qualquer tipo de dificuldade, então a gente separa, porque a gente não está mais se ajudando. E a família não é lugar onde cada qual toca os seus sonhos e um colabora com o sonho do outro. A família é o lugar onde os sonhos são de ambos. Os planos são de ambos. Os projetos são dos dois. E eles precisam estar inteiramente relacionados. Eu estou fazendo um exercício, vou começar a fazer, que vocês sabem, né? Eu tenho um médico que é um conselheiro e que me acompanha, uma ajuda pastoral. Ele é mais quase que um conselheiro espiritual do que um médico, né? Ele é presbítero da igreja presbiteriana da Betânia, lá em Niterói, e também é médico psiquiatra, e a gente está fazendo um exercício juntos. E ele disse: você sabe que aos 70 anos, mais ou menos, seu ministério começa a chegar ao fim, né? E a vida do pastor, ela é muito cruel, porque a igreja não quer gente velha como pastor, a igreja quer gente jovem, jovial. E eu ainda acho que sou jovem, né? Com meus 50. Eu fui visitar a irmã Angélica, e quando eu entrei na casa dela, ela falou assim: nossa, está horrível essa barba. Você envelheceu demais, tira isso. Mas ele me propôs um exercício, que eu pegasse revistas e fizesse recortes de
imagens e palavras que colasse numa cartolina, igual trabalho de escola, viu? E colasse numa cartolina, ele chamou esse exercício de oração visual. Oração visual. E que eu colasse ali como eu me vejo aos 70 anos. Como eu espero estar e o que eu espero ter aos 70 anos de idade. E ele disse, você vai fazer isso primeiro sozinho. Depois você vai fazer isso com a sua esposa. Juntos. E depois nós vamos comparar estas duas propostas. Porque não são os meus sonhos. São os nossos sonhos. Porque aquilo que eu quero ser, aquilo que eu me enxergo, aquilo que eu me vejo, aquilo que eu pretendo ter, não pode ser um sonho particular, privado, individual. Tem que ser o nosso sonho. Tem que ser o nosso projeto. Tem que ser a nossa expectativa, tem que ser a nossa ambição. Mesmo que de vez em quando a gente tente convencer o outro, né? Eu fico convencendo a Margarete de quando a gente se aposentar ter um veleiro ou ter um motorhome, não ter casa e morar em qualquer canto, em qualquer lugar. Que delícia, né, irmã? Fala com ela, fala com ela. Conversa com ela depois do culto, tá bom? São os nossos sonhos. São as nossas prioridades. São os nossos problemas. A gente não está lutando para ela ajudar os meus sonhos e eu ajudar os sonhos dela. Nós estamos lutando pelos nossos sonhos. Nós temos que celebrar juntos as vitórias como se fossem nossas. Nós temos que nos orgulhar das conquistas um do outro. Nós temos que entender que a gente carrega não só tudo aquilo de bom que o outro traz para o relacionamento, mas também todos os desafios que o outro carrega. Porque nós, pessoas, somos difíceis. Nós, pessoas, trazemos nossas feridas, trazemos nossas dores, trazemos as nossas idiosincrasias, trazemos a nossa história, arrastamos o fardo da nossa história, do nosso passado, da nossa família, e nós, quando nos unimos em família, que ideia confusa essa, não só na Disney que funciona esse negócio e foram felizes para sempre depois que se uniram no altar. Não, a realidade do casamento é que depois que a gente se une no altar, aí começa o desafio de construir o relacionamento, e nós vamos lidar com todas as dificuldades. É um presente, como o reverendo Leonardo falou aqui recentemente no dia do meu aniversário, é um presente que vem embrulhado com muitas complicações, com muitos laços, com muitas fitas adesivas, e dá trabalho a gente desembrulhar, a gente arrancar, a gente tem que se esforçar para efetivamente encontrar aquilo que há de melhor. Assim somos as pessoas, nós nos relacionamos com tudo de bom que o outro traz, mas também com todos os desafios que ele carrega, e nós caminhamos e nós insistimos nisso, e nós nos sacrificamos por isso, e nós abrimos mão de muita coisa, porque nós estamos falando de unidade e não de individualidades. Mas nesse mundo cada vez mais individualista, o modelo de família que nós estamos seguindo não é um modelo unitário da Trindade, mas é um modelo trinitário muitas vezes, onde cada qual ocupa o seu lugar, o seu espaço. Até os filhos, cheguei em vocês, ganharam esse espaço privado. Não entram no meu quarto sem minha autorização. Não mexe nas minhas coisas. Não olha meus cadernos. E neste tempo, cada vez mais se torna prioritário que os pais voltem a ocupar lugar de pai e de mãe. Eu quero sim saber o que você está vendo na internet.
Eu tenho que saber, sim, com quem você conversa, com quem você fala, quem são essas pessoas. Eu tenho, sim, que saber o que você acessa, o que você está olhando, porque nós vivemos num mundo que está vivendo uma realidade violenta nas redes sociais. Esta semana, uma menina, numa transmissão ao vivo, e isto foi gravado e a polícia acessou isso, ela estava sendo induzida a se automutilar ao vivo na internet, numa transmissão online, e os pais estão alheios a esta realidade. Recentemente explodiu aí, como uma das séries mais vistas da Netflix, a série Adolescência, que eu acho que é obrigatório que todos os pais assistam. Mas nós estamos vivendo num mundo onde se construiu uma realidade de privacidade, onde nós não interpenetramos mais a vida uns dos outros. E se for assim, não é a família segundo o modelo de Deus. E isso vai se refletindo na dinâmica familiar. Porque já não existe mais um conceito e um modelo da família criar o filho. A mãe cria de um jeito, o pai cria de outro. A mãe quer de um jeito, o pai quer de outro. A mãe fala de um jeito, o pai fala de outro. E não concordam entre si. E o filho, malandros que são, porque filho é um ser malandro, eles ficam ali esperando as brechas e escolhendo quem me favorece mais. E se eu não gostei do que mamãe disse, eu corro para papai. E se eu não gostei do que papai disse, eu corro para a mamãe. E eu deixo eles se desentenderem entre si. Família onde não há unidade, onde não há o conceito trinitário de relacionamento. Esta heresia triteísta, que trata o Pai, o Filho e o Espírito como três deuses distintos, com poderes distintos, com vontades distintas, com ações distintas, como se fosse apenas um conselho, onde eles colaborem. Não é assim a Trindade. A Trindade não é triteísta. Assim cai a primeira heresia. A segunda heresia trinitária é o modalismo. Um Deus que se manifesta em três modos. O modalismo diz que não há Pai, Filho e Espírito. Que há apenas um único Deus, que ora se revela como Pai, ora se revela como Jesus Cristo, e ora se revela através do Espírito Santo. Esta seria uma forma da gente olhar o modalismo. O que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? Porque o texto que a gente acabou de ler desmonta e desconstrói o modalismo. Porque talvez seja mais fácil entender um Deus só e três pessoas se a gente entender que é um único Deus que ora aparece como Pai, ora aparece como Filho e ora aparece como Espírito. Mas o texto de Mateus que nós acabamos de ler diz que quando Jesus acabou de se batizar, olha que coisa, quando Jesus acabou de se batizar, e que ele saiu das águas, o céu abriu. Então estava ali a figura de Jesus Cristo. Desce sobre ele o Espírito Santo na figura de uma pomba. E do céu uma voz emana dizendo: este é o meu filho em quem me compraz, ou de quem me agrado. Então nós temos na mesma figura, na mesma cena, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Pai. O que desmonta o modalismo, o que desmonta a ideia de que é um único Deus que ora é Pai, ora é o Filho e ora é o Espírito Santo. A Trindade não é modalista. Por mais que seja desafiador entender o conceito de três pessoas em unidade,
Entender ou querer crer no modalismo é se equivocar no conceito da Trindade. Porque eu volto a repetir, o texto claramente nos revela que o Pai, o Filho e o Espírito são pessoas que são individuais e que se relacionam, vou usar a palavrinha difícil de novo, pericoreticamente. E eu vou falar dela daqui a pouco. O problema desse Deus que desempenha papéis distintos é que, muitas vezes, a família se expressa no conceito modalista. De papéis que se confundem, que se misturam. Filhos que viraram os pais. Eles que mandam na casa. A vontade deles que prevalece. Pais que não entendem mais o seu papel. Um antigo ditado chinês diz que a família que funciona. Olha que simplicidade complexa. Olha, veja o paradoxo. Que simplicidade complexa. A família que funciona é aquela onde o pai é pai, a mãe é mãe e o filho é filho. É tão difícil e simples quanto isso. A família que funciona é onde o pai é pai, a mãe é mãe e o filho é filho. Mas nós vivemos um tempo de confusão. De uma nova categoria, por exemplo, de adultos que se comportam de forma infantilizada muitas vezes. Pais que deixaram o seu lugar de pai para ser amiguinho do filho. Confundindo o conceito de intimidade, de proximidade, de afeto, com o conceito de igualdade. E os pais viraram, se nós tínhamos antes crianças, adolescentes, jovens e adultos, nasceu uma nova categoria de gente, o adultescente. Adultescente. São adultos infantilizados, são adultos se comportando como se fosse... No outro dia, desculpe, viu? Eu não quero ser preconceituoso. Mas eu estava indo para a faculdade e aí parei no sinal, atravessou a rua uma senhorinha. Ela devia ter uns 75 por aí. E ela atravessando a rua, com uma roupinha de uma menininha de 15 anos. A gente vive numa sociedade da ilusão da juventude eterna. Sabe, a juventude eterna. Eu estou querendo ficar mais jovem, viu? Eu fui agora na consulta sexta-feira, na cirurgia plástica, e eu fui tirar um pólipo que eu tinha aqui no ouvido, e fiz lá uma cirurgiazinha rapidinha, no consultório mesmo, e retirei um pólipo. E aí eu aproveitei que eu estava lá, né? Eu falei, doutora, como é que tira essas bolsas que eu tenho embaixo dos olhos aqui? Ela falou assim, não, aí eu tenho que dar um trato geral. Eu tenho que levantar suas sobrancelhas, que a sua sobrancelha está caída, eu tenho que levantar ela um pouco para tirar essa bolsa de cima dos olhos, aí eu tiro essa bolsa, excesso de pele, de gordura, você vai ficar novinho. Eu falei assim, pô, legal esse negócio, hein? E a gente fica com a ambição da juventude eterna. E os pais estão adultecendo. E os papéis na família estão misturados. Eu quero reconhecer com todo carinho, respeito e admiração. Muitas vezes, especialmente mulheres, porque na maioria das vezes são as mulheres que
são obrigadas a cumprir o papel de mãe e de pai, porque o pai é um pai ausente, que não está presente, ou que se separar, ela cria o filho solo, as mães solos. Eu vejo com muita admiração, são guerreiras, que têm que se desdobrar para ocuparem um lugar que não deveriam estar ocupando sozinhas. Mas é terrível, veja, esta é uma situação, esta é uma condição, que o pai não está lá. Mas é terrível a situação numa família onde estão lá pai e mãe, mas uma das figuras é absolutamente ausente. E a mãe tem que virar pai dentro da casa. Ela é obrigada a educar, criar, cuidar e fazer tudo, e se desdobrar em todos os papéis da família. E o pai está jogando videogame, está se divertindo, está curtindo a vida, está no bar com os amigos, está no futebol. Não que essas coisas sejam ruins, viu? Elas têm o seu lugar. É importante demais. A gente estava no McDonald's ontem, na fila do drive-thru, anteontem, né? Na fila do drive-thru, e estava rolando futebol ali no Pichincha, né? Tem uns campos de futebol ali. E os caras gritando, e xingando, e extravasando. A Margarete falou, por isso que chegam em casa tranquilos. Olha só quanta energia. Como seria bom se as mulheres entendessem quanto faz bem para o seu marido que ele tem este tempo, viu? Então deixa o homem ir para o futebol. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando quando muitas vezes os pais, eles encontram um lugar de conforto e o pepino todo, o abacaxi inteiro está para a mãe descascar. E ela que tem que dar conta de tudo. E o pior é que tem uma galera aí que diz o seguinte, não, é porque esta nova geração das mulheres independentes e feministas estão tirando de nós o nosso direito de ser homem. Os homens são tão frouxos que se as mulheres se tornarem fortes, ele acha que é o fortalecimento delas que faz eles se tornarem incapazes de ser homem. São uns bananas. E aí tem que ir para os legendários. Para fazer um exercício de reprogramação mental, para voltarem de lá machões de novo. Isso, irmãos, é a maior balela e idiotice que tem acontecido no nosso tempo. Seja homem, meu irmão. Seja pai dos seus filhos. Seja marido dessa mulher. Seja presente. Assuma suas responsabilidades. Ah, mas as mulheres estão mandando muito. Porque tu é um banana. Aí tem que ir para o legendário mesmo. Então, são os papéis que se perderam dentro da estrutura familiar. Os papéis que se confundiram. Se há uma coisa que acontece no modalismo, é que, diferentemente do texto de Mateus, nunca aparecem os três, sempre vai aparecer um. Porque ou é uma coisa ou outra. E essa é uma outra coisa no conceito equivocado de família. É quando alguém desaparece desta história. Lá em casa não tem discussão. Lá em casa não tem briga. Lá em casa é uma paz reina, dizem alguns. Aí quando você vai olhar a estrutura, é claro que a paz reina. Só um tem voz. Só a vontade de um prevalece. Existe uma segunda pessoa que está silenciada, que está calada.
Já dizia a música do Rapa: paz sem voz não é paz, é medo. A paz onde os dois não sejam capazes de falar, a paz onde um está em silêncio, a paz onde um consente, a paz onde a vontade de um prevalece, não é paz, é medo. O conceito da família é onde todos têm voz e ninguém manda. Onde a autoridade é exercida por um princípio de consentimento mútuo. E hoje tem uma dificuldade dos pais exercerem autoridade com os filhos. Porque os filhos eles estão sendo criados de um jeito bem... Já pararam para pensar quantas vezes, e muitas vezes talvez o seu filho tenha dito isso? Você não está presente na minha vida? E agora quer mandar em mim? Você nunca esteve lá? E agora quer bater na mesa para dizer eu sou seu pai? A questão é que a gente confunde muitas vezes autoridade com poder. Autoridade com poder. A autoridade tem a ver com aquilo que você representa para o outro. E poder tem a ver com a força. Na família cristã, a relação não é de força. Não é de quem fala mais alto. Não é de quem bate na mesa. Não é de quem pega o cinto e dá no lombo do outro. A autoridade na família tem a ver com o que você significa para o outro. Quando Paulo fala, mulheres, sede submissas ao vosso marido, é muito fácil isso acontecer. Se a segunda premissa da sentença de Paulo, ela for verdadeira. E qual é a segunda premissa? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nenhuma mulher que tem um marido desse deixará de olhá-lo com respeito e de reconhecer a sua autoridade, porque ele é alguém que dá a vida por ela. Agora, quando diz, sou eu que pago as contas, sou eu que trabalho, sou eu que boto comida na mesa, não tem a ver com autoridade, tem a ver com poder. E esta não é a relação na família cristã. Esse é um tipo equivocado de teologia trinitária. A terceira, e que tem a ver um pouquinho com o que eu já estou falando, o terceiro conceito equivocado, a terceira heresia trinitária é o monarquismo. O monarquismo diz que há um Deus, e olha, eu vou dizer uma coisa, a maioria dos cristãos, eles, no modelo mental que constrói da Trindade, são monarquistas. Porque eles acreditam que há um Deus maior, e as outras figuras são subordinadas ou menores. Na cabeça de muita gente existe o Deus Pai, que é o Deus poderosão, e que é o Deus Jesus e o Deus Espírito Santo aqui subordinados. Mas a Trindade não é monarquista, a relação não é de subordinação, não é hierarquizada. O filho não se submete ao pai, porque o pai é maior. Ele se submete ao pai voluntariamente.
Porque Pai, Filho e Espírito são iguais em glória, são iguais em poder, são iguais em natureza. O que acontece na Trindade é que cada qual voluntariamente se apresenta para cumprir um papel. Jesus, por exemplo, diz: ninguém tira a minha vida. Veja, ao mesmo tempo que nós vamos encontrar na Bíblia sendo dito que Deus deu o seu filho para morrer. Deus deu o seu filho para morrer. Então é como se Deus estivesse, de certa forma, Ele determinando que o filho irá morrer. No Getsemane nós vemos Jesus Cristo angustiado, diante, na iminência de sua morte, Ele dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas se faça a sua vontade. Então, nós podemos ter, numa leitura rápida e superficial, a equivocada ideia de que o pai impôs ao filho a sua morte. Mas logo depois nós vamos encontrar, ou melhor, um pouco antes nós vamos encontrar Jesus dizendo o seguinte: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente, e a dou para tornar a tomá-la. Palavras de Jesus. Então, entregar a vida é um ato voluntário do filho. É muito interessante que ao mesmo tempo que Jesus, ele diz: nada eu faço por mim mesmo, tudo que eu faço é para cumprir a vontade do meu Pai. Então parece que a vontade de um prevalece sobre a vontade do outro. Não, equivocado. Porque quando Lázaro é ressuscitado, Jesus está diante da sepultura de Lázaro. E antes dele dizer: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, depois de 4 dias morto, se levantar e sair da sepultura. Quando já cheirava mal, diz o texto. Antes de Jesus dar a ordem, ele ora. E ele faz a seguinte declaração na sua oração: Pai, graças eu te dou, porque tu sempre me ouves. Tu sempre me ouves. Então veja, o mesmo Jesus Cristo que diz: eu só faço a vontade do Pai, ele diz: o Pai sempre me ouve. Veja como a vontade deles está entrelaçada. Não há uma relação de hierarquia e de poder. A ideia hierárquica que nós temos da Trindade é porque na economia da salvação, é assim que a gente chama na teologia, na Trindade econômica, esse é o termo teológico, na Trindade econômica, ou seja, o modo como a Trindade se revela na história da salvação, nós temos o Pai que envia, o Filho que é enviado e que morre e que depois sobe aos céus e enviam o Espírito Santo. Então cada um ocupou um lugar e cumpriu um papel, uma função. Então nós temos uma ideia hierárquica, porque na Trindade econômica parece haver esta hierarquia, mas na Trindade Santíssima não há hierarquia. O que há é uma interpenetração das vontades divinas. E na família deveria ser assim também. Como deveria ser na família, na verdade, em vez desta visão de um maior e outros menores que obedecem. Eu tenho dito aqui
há muita gente com o discurso de resgatar o modelo bíblico de família, sem jamais refletir sobre o que é efetivamente um modelo bíblico de família. O modelo bíblico da família onde o homem é o cabeça. E aí ele olha para os modelos antigos, como se aqueles modelos que esta sociedade revelou até agora fossem um modelo bíblico, de homens autoritários, de mulheres subservientes, de mulheres infelizes, de homens que são os provedores e por serem os provedores detêm o poder econômico e a regência da família, e de mulheres que estão presas a um relacionamento porque a sociedade as demoniza e as banaliza e as vulgariza. Se elas tivessem coragem de dizer, eu não aceito esta relação, e eles ficavam casados a vida inteira. E hoje tem muita gente no segmento evangélico acreditando que aquele modelo era o modelo bíblico da família. O modelo bíblico da família é um modelo que olha para Cristo, para Jesus Cristo. E que olha para a Trindade Santíssima como referência de relacionamento. E sabe como é que a Trindade funciona? Ela funciona assim, olha. Pericoreticamente. Este é o símbolo que melhor representa o conceito pericorético de trindade. 3 pessoas consubstanciais, cujas vontades e cujo relacionamento se interpenetram. Onde são iguais em tamanho, em poder e em glória e em natureza. O conceito grego de pericórese poderia ser facilmente compreendido como se você entendesse uma dança. Imagine um casal dançando. Os passos que são coordenados. Eu não consigo explicar direito porque eu tenho 2 pés esquerdos, meus irmãos. Eu não consigo dançar. Margarete é doida que eu aprenda a dançar, porque ela adora dançar. E a gente vai às vezes às festas e ela dança sozinha, porque eu no máximo fico assim. É o máximo de coordenação motora que eu consigo. Pericórese é uma dança, onde as vontades são colaborativas. Onde os movimentos de ambos são para atingir um fim comum. Onde mesmo quando há alguém que conduz, o outro se permite e se deixa conduzir. Onde ninguém se impõe, onde ninguém prevalece. Onde Pai, Filho e Espírito Santo, as vontades, elas chegam num ponto comum. Elas convergem, elas se completam, onde mesmo sendo 3 pessoas distintas, não agem isoladamente como no triteísmo, não agem de forma hierárquica como no monarquismo, não são um único ser que se expressa de 3 formas, mas são 3 pessoas que estão interpenetradas em harmonia, em amor, e assim deve ser a família entre pai, mãe e filhos. Devem entender que o jogo familiar é para atingir o mesmo resultado. A família não é um jogo de tênis, é frescobol. Consegue entender a diferença? No tênis, tanto quanto no frescobol, cada um tem uma raquete e há uma bolinha. Entretanto, o objetivo do tênis é que um marque um ponto sobre o outro. É lançar a bola do modo mais difícil para que o outro não pegue. E muitas vezes os nossos relacionamentos familiares têm sido uma disputa de quem tem razão. De quem está certo. Quando, na verdade,
A família é um jogo de frescobol, onde o objetivo é eu lançar a bola do modo mais fácil e do modo mais preciso para que o outro me devolva. O objetivo do frescobol não é marcar o ponto no outro, é que a bola não caia, porque a gente joga o mesmo jogo e somos do mesmo time. Não é uma disputa. Porque nós queremos a mesma solução para os mesmos problemas. Então deveríamos nos ouvir uns aos outros, deveríamos ponderar um com o outro, deveríamos entender, nós temos uma decisão importante que nós temos que tomar na família. Eu não vou dizer não. E a Margarete perguntou, e aí, o que você acha? Eu falei assim, o que você acha? Aí ela, eu não acho nada. A gente tem que conversar. E aí ontem ela me perguntou de novo. Então, já pensou? Eu falei que a Margarete é assim. A gente estava na sala vendo televisão, falando de outras coisas. Ela diz assim, já pensou? Eu falei, meu Deus do céu, ela está falando de quê? Eu falei, pensei em quê? Aquele assunto. E aí ela falou qual era o assunto. Eu falei, eu não. A gente tem que fazer aquilo que a gente combinou. Vamos sentar nós, vamos sentar as crianças. Eu sei que o Azaf odeia de eu falar crianças aqui, ele está sentado lá atrás. Vamos sentar nós, vamos sentar as crianças e vamos conversar todos juntos. E vamos ponderar, e a Margarete falou isso, vamos fazer uma lista, vamos colocar os prós, os contras, os ganhos, as perdas, e vamos decidir em família. É assim que funciona. Não é hierarquia, não é poder, é diálogo, é caminhar juntos. A Trindade é isto. Se você tem dificuldade de entender o conceito teológico, lembre-se desta imagem sempre. Lembre-se sempre desta imagem. E quando você estiver buscando um modelo ideal para relacionar-se enquanto família, olhe para isso. É assim que funciona. Pai, mãe e filhos. Tente raciocinar todas as escolhas, movimentos, gestos e palavras de vocês à luz desta imagem, à luz deste modelo, à luz desta referência pericorética. Seja um pericórese na família de vocês. Sejam uma dança. E que Deus abençoe as nossas famílias em nome de Jesus.